começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma videoaula para vocês de física moderna, de meia-vida e radiação alfa, beta e gama. Então, segunda parte de exercício, senhores, tá? Na descrição tem uma minutagem que você pode pular de um para outro na hora que você quiser, tá ok? Então vamos lá? Exercício aí na tela. Em 1987, devido às falhas nos procedimentos de segurança, ocorreu um grave acidente em Goiânia. Uma cápsula de césio-137, que é radioativo e tem meia-vida de 30 anos, vírgula. Qual que é o período? Qual é a meia-vida do césio? O período do césio é de quanto? 30 anos. Vamos anotar isso. Aqui. Continuando o texto, foi subtraída e violada, contaminando pessoas e o ambiente. Certa amostra de solo contaminado, colhido e analisado na época do acidente, foi reanalisada em 2002. Então, preste atenção aqui. Quando aconteceu o acidente? 1987. Quanto que foi colhida a amostra? Então, aqui, ó, o meu intervalo de tempo, isso que é importante, né? Lembra o que é o ΔT? É o tempo final menos o tempo inicial, lá do primeiro colegial, né? Então, meu ΔT aqui seria de 2002 menos 1987. Isso dá um intervalo de tempo de quanto tempo? 15 anos. Opa, 15 anos. O que eu já sei? Eu sei uma coisa importante. O tempo é quantos decaimentos vão ter, né? Vezes a minha vida. Então, eu tenho aqui quanto? 15 anos. Eu tenho aqui X. E aqui eu tenho quanto? 30. Eu vou ter aqui 15 dividido por 30, que dá meio. Você pode escrever assim, né? Ou 0,5, do jeito que você queira. Certo? Bom, continuando o texto. A razão, então razão é uma divisão entre a quantidade de césios presente no ano de 2002 dessa amostra e a existente na original em 1987 Então, ele quer que você faça a razão, ele quer que você faça uma divisão. Então, razão significa o quê? Divisão. Então, a razão aqui, ó, senhores, razão de qual será o N de 2002 dividido pelo N de quem? De 1987. Pessoal, como é a questão de assinalar e isso a saber fazer prova, razão 1 quer dizer que não mudaria nada. O que você teria antes e o que você teria depois seriam iguais, né? E aí não mudaria nada, e por isso que daria 1. Então, você pode eliminar essa daqui, porque vai mudar, né? Com o passar do tempo, vai tendo transformações nos átomos, não é isso? 0 também não faz sentido nenhum. Meio. Quem marcaria meio, tá vendo que meio está presente aqui nessas 3 alternativas, é que ele poderia pensar assim, se 30 é o período, né? E a gente vai gastar 15 anos, e 15 anos é metade de 30, seria meio. Só que você pensou em uma função linear. Você pensou como se fosse assim, ó. Vou pegar aqui em verde no gráfico. Como se fosse assim, ó, de maneira linear, tá? Quer dizer, que a variação fosse um padrão, né? Fosse uma constante. Mas não é. É uma função que exponencial, certo? Então, aqui, ó, no meio aqui, ó, dos 15, né? Não seria igual a função linear. Então, também não seria meio. Tá?
tá? Então vamos lá, vamos devagarzinho aqui, porque eu preciso determinar qual é o número em 2002, antes de fazer essa razão, tá? Então vamos lá, senhores. Vou abrir espaço aqui pra gente, tá? Porque espaço aqui pro lado. Aqui. Aí, ó. Estamos aqui, organizado já. Então vai ficar o seguinte. N 2002 seria o N0 dividido por 2 elevado a x, e x seria o número, ó, vou até colocar aqui, elevado a x. Só que o meu x aqui é 0,5, né? N 2002 vai ser igual a quem? O N0, certo? O N0 dividido por 2 elevado a meio. E o que é elevar a meio, né? Elevar a meio é a raiz quadrada, tá? Você já é terceirão, você já é expert, né? Então, aqui o de 2000 seria N0 dividido por quem? Por raiz quadrada de 2. Voltamos aqui para a nossa razão. Vamos voltar agora para a nossa razão, tá? Então, agora, a nossa razão seria quem? N0 dividido por raiz de 2. Isso tudo dividido por N0. Eu vou apagar aqui, né, para ficar bonitinho aqui, pá. Colocar aqui. Isso, bonitinho. Divisão de fração, o que você faz? Conserva a primeira, que é quem? O N0, certo? Dividido por raiz de quanto? De 2, e multiplica pelo inverso da segunda, que é N0. O N0 com N0, o que eu posso fazer? Eu posso cortar. Beleza. Então, vamos ficar aqui. A razão é igual a quanto? 1 sobre raiz de 2, certo? 1 sobre raiz de 2 tem que racionalizar, tá? Então, isso aqui eu posso falar que é 1 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Sobre quanto? Sobre 2. Então, a razão aqui daria aproximadamente 0,7. A resposta é correta, então, nós teríamos o quê? Letra B de bola, né? O 0,7, né? 0,7 é maior que 0,5, certo? E menor do que 1. Então, letra correta, letra B de bola. Certo, senhores? Próximo exercício. Então, vamos lá, senhores. Uma solução contendo radiofósforo, que é um emissor de partículas nucleares com meia-vida de 14 dias. Então, vamos anotar aqui. Então, temos aqui os nossos dados, tá? Então, aqui, ó, o nosso período, que é a meia-vida, é de 14 dias. Anotamos aí, 14 dias. Faze uma primeira medida com o contador Geiger, que registra 10 elevado ao cubo, 1000 emissões por minuto. Então, isso aqui é uma regrinha de 3, tá? Então, vou deixar aqui em azul. Então, é o quê? 1000 emissões em quanto tempo? Em 1 minuto. Toma aí. Continua a leitura. Se uma segunda medida for realizada 28 dias após, quanto que vai ser meu tempo agora? Meu tempo vai ser de quanto? 28 dias. Beleza? 28 dias. Após a primeira, né? Qual será a contagem de emissão de partículas? Então, eu sei o seguinte, que eu tenho uma quantidade X, né, uma quantidade total que emite 1000 por minuto. Só que depois de 28 dias, eu não tenho mais essa quantidade total
para emitir os 1000. Então eu preciso saber qual é a quantidade que eu tenho. Então vamos aqui. É um exercício de meia-vida, certo? Então o que eu sei? ΔT é quem? É o tanto, quantas vezes eu tive meia-vida, vezes quem? O período. Então seria 28, x, e aqui seria 14, tá? X é igual a 2 vezes, certo? Ok? Estamos aí junto? Belezinha? Agora, o que eu tenho? Então, vamos pensar aqui que eu tenho agora. Eu vou fazer em nível de porcentagem, tá? Então, nós teríamos assim, ó. A nossa fórmula, né? Lembra qual que é a nossa fórmula? N é igual a N0 dividido por 2 elevado a x, não é isso? É isso que nós temos? Então, aqui, senhores, eu poderia falar em porcentagem, eu poderia falar o seguinte: a porcentagem seria de 100%, certo? Dividido por 2 elevado a 2, tá? 100%. Então, a porcentagem aqui seria dá 25%. Agora, eu tenho quantos por cento da amostra? Eu tenho 25% da amostra, certo? Eu tenho 25% da amostra. Então, eu posso falar o seguinte: quando eu tinha 100% da amostra, eu tinha uma emissão de quanto? De 1000. Agora, eu tenho quantos por cento da amostra? 25% da amostra. Quanto que eu vou ter de emissão? Tá? A minha emissão vai ser o seguinte: vai ser 100 vezes E, que é igual a quanto? 25 vezes 1000. É igual a quanto? 25 vezes 1000, dividido isso tudo por quanto? Por 100. E eu posso fazer com 0. 0 com 0 corta, 0 com 0 corta, né? Então, vai ser quantas emissões? Eu vou ter 250 emissões, tá? Por minuto. Beleza? Então, nossa resposta aqui é a resposta letra D de dado, tá certo? Ok. Tudo bem aí? Então, joinha. Próximo exercício. Olá, senhores, mais um exercício para você. Um centro de pesquisa nuclear possui um ciclotron que produz radioisótopos para exames de tomografia. Um deles, o flúor 18, com meia-vida de aproximadamente 1 hora e 30 minutos. Então é o seguinte. Então aqui eu tenho 1 hora e 30 minutos, tá? Então meia-vida de 1 hora e 30 minutos. 30 minutos é meia hora, então é 1 hora e meia aproximadamente, tá? É separado em doses de acordo com o intervalo de tempo entre sua preparação e o início previsto para o exame, certo? Se o frasco com a dose adequada para o exame do paciente A é realizado em 2 horas. Então, peraí. O tempo que eu tenho aqui é de quanto? 2 horas. Agora, o que é esse tempo, né? Esse tempo é o número de eventos que vai acontecer, né? Vezes a meia-vida, né? Então, vai ser o quê? Vai ser 2, que é igual a x vezes 1,5. Portanto, nós teríamos aqui que x é igual a quanto? 2 dividido por 1,5. Isso na amostra A, tá, senhores? Eu estudei, foi a amostra A, tá? Tudo bem aí com vocês? Continua a ler o texto. Contendo Na átomos de flúor. O frasco destinado ao exame do paciente B, agora é o paciente B que eu vou analisar, tá? O B, que vai ser realizado 5 horas. Então, qual é o meu tempo? O meu tempo é 5 horas. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter o quê? ΔT é igual a x vezes meia-vida, né? Que é o período. ΔT é 5,
O x do B eu não sei, a meia-vida é constante, que é 1,5. X é igual a quanto? 5 sobre 1,5. Continuamos o texto. O que ele fala para você, né? Deve conter, então o que ele deve conter? NB átomos de flúor com, então ele quer saber uma relação de A e de B, certo? De A e de B. Então ele quer saber qual é essa relação. Agora, o que você precisa entender? A quantidade que eu preciso, tanto no exame 1 como no exame 2, o N que eu preciso, eles são quem? Eles são o quê? Iguais. A quantidade que eu preciso, naquele momento para fazer o exame, é igual. Mas, o que vai acontecer? O N aqui do primeiro exame, que seria o NA, dividido, tá? A quantidade inicial que eu teria do A, dividido por 2 elevado a 2, dividido por 1,5. No B, né, a quantidade no B inicial seria de 2 elevado a 5, dividido por 1,5. O que vai acontecer? Esse elemento aqui, ó, tá dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando. Então, vamos multiplicar. Vamos lá. Então, vai ficar 2 elevado a 5 dividido por 1,5 vezes Na, dividido isso tudo por 2 elevado a 2 dividido por 1,5, que é igual a NB. Bases iguais. Divisão. Na multiplicação, conserva a base e soma os expoentes. Na divisão, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, aqui, senhores, seria 2 elevado a 5 dividido por 1,5 menos 2 dividido por 1,5. Na, que é igual a NB. Certo? O que acontece? Nós temos denominadores iguais. Quando tem denominadores iguais, né, na subtração, conserva o denominador. Dá para fazer a conta direitinho. Então, vai ficar 1,5, não é isso? Dividido, ó, os denominadores aqui são iguais, conservou ele. 5 menos 2 dá quanto? 3. Na, que é igual a quem? NB. 3 dividido por 1,5 dá 2. Certo, senhores? Que vai dar 2 elevado a 2 Na, que é igual a NB. 2 ao quadrado é quanto? 2 ao quadrado é 4. Então, eu posso falar que NB é 4 vezes Na. Portanto, senhores, a minha resposta tá aqui, ó. É letra C de casa. Certo, senhores? Qual é a dificuldade do exercício? A dificuldade para mim no exercício é isso aqui, ó. É de pensar que na hora que for fazer o exame, a quantidade dos dois tem que ser o quê? A mesma. Mas na hora que vai preparar, esse camarada aqui põe uma quantidade de A, porque vai ser aplicado em 2 horas. Esse camarada tem que colocar uma quantidade maior, porque vai ser aplicada quanto tempo depois? 5 horas. Certo? Então, isso que eu acho que é o detalhe aí que você tem que pensar, né? Senhores, é o tipo de exercício que deixa o aluno doido, né? Por que deixa o aluno doido? Porque ele tem um texto enorme, ele tem um gráfico, né? E tem as proposições dele aqui, e o aluno fica louquinho da cabeça. Deixa eu te falar, às vezes essas questões assustam bastante o aluno, mas tenha paciência, tenha calma, certo? Então, ele fala o seguinte: o exemplo mais familiar de aplicação de radioatividade consiste na datação de amostras arqueológicas e geográficas pelo método de datação com carbono 14. Por exemplo, quando uma planta morre, ela deixa de absorver carbono. E o carbono 14, né, sofre decaimento radioativo, transformando-se em nitrogênio 14. Dessa forma, medindo-se o teor de carbono 14 restante,
pode-se determinar em que ano a planta morreu. Ao se analisar o fóssil de uma planta, observou-se que o número N de átomos radioativos do carbono 14 nele presente era de 1/8 do número inicial, né, de átomos radioativos presentes antes da sua morte. Agora, 1/8. O que é 1/8? Vê se você concorda comigo. 1/8, eu posso falar que é 1/2 elevado ao cubo. Houve quantos eventos? 3 eventos, tá? Então, se você perceber aqui, daqui 5.730 para 11.460, esse daqui, isso daqui, tem que colocar aqui, isso daqui seria minha meia-vida, tá? Aqui, minha meia-vida, seria o meu P. Só que isso aconteceu quantas vezes? 3 vezes aconteceu. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Resposta, 17.190. Isso que ia ser a minha proposição, certo? Beleza? Poderia ser feito de outra forma? O aluno poderia fazer conta? Poderia fazer conta, hein? Poderia fazer conta, hein? Então, eu poderia fazer o seguinte, assim, se eu quisesse fazer conta. ΔT seria x vezes a meia-vida, que é o período. O ΔT é que eu quero saber. O x aconteceu quantas vezes? 3 vezes. E a meia-vida? Para quem não entendeu que o x é 3, tá, pessoal? Precisa voltar lá nas primeiras aulas de exercício, tá? O P vai valer quanto? 5.730. Faz aqui, 5.730 vezes 3. Dá 0, dá 9, dá 21, vão 2, dá 15, dá 17. Não precisava ter feito essa conta, tá, senhores? Então, exercício simples, rapidinho de fazer, se você sabe a parte teórica, mata a pau o exercício e não é tão assustador, né? Próximo exercício. Pessoal, exercício aqui que dá trabalho, tá? Na primeira lista de exercício, eu fiz esse daqui detalhadamente, tá? Eu fiz por fórmula e fiz detalhado. Aqui, como você já assistiu ele, eu já vou ser mais rapidex aqui no exercício, tá? Então, eu falo o seguinte, o urânio 238, número de massa, né, é 238 e o número atômico 92. É conhecido, entre outros aspectos, pela sua radioatividade natural. Ele inicia um processo de transformações nucleares, gerando uma série de elementos intermediários, todos radioativos, até resultar no chumbo 206. Certo? Então, o que eu tenho aqui? Ele está me falando que eu tenho o urânio 238, ele é o 92, né? Que identifica ele na tabela. Vão acontecer transformações e ele vai ser quem? O chumbo. O chumbo quanto? 206. E aqui o número atômico dele é 82. Certo, senhores? Belezinha? Tranquilo? Até aqui? E isso vai acontecer com decaimento, né? Pode ser o decaimento alfa, beta e gama. A gente vai ver isso aí no texto aqui que vai falar para a gente, tá? Em que encerra o processo por ser estável, tá? Essas transformações acontecem pela emissão de partículas alfa, que liberam núcleo de hélio, e de partículas betas, tá? A carga da partícula beta é a carga de um elétron, tá bom? Como que tem a carga de um elétron? É que um nêutron, aqui ele não fala isso, mas um nêutron se transforma em próton e libera um elétron e um neutrino, tá? A gente já discutiu sobre isso em outras videoaulas. Na emissão de alfa, o número de massa A é modificado. E na emissão beta menos, o número de átomos, né, o Z é modificado. Em outras palavras, quando a gente tem o beta, não modifica a massa
número de massa, tá certo? O beta só modifica o número atômico. Então, o que acontece? Se eu pegar aqui 238 menos 206, eu fizer essa conta, vai dar 2, vai dar 3, então vai dar 32. Só que desses 32 que vão diminuir, né, que eu vou perder, eu perco eles de quanto em quanto? Eu vou perder eles de 4 em 4, tá? Eu vou perder eles de 4 em 4. Então, seria assim, 4, 2, e aqui teria o L. Tá? Depois você diz, se alguém percebeu aí, fala aí o que aconteceu aí. Eu acho que ele escreveu errado isso aí, hein? Mas tudo bem. Alguém deve ter digitado errado aí. O que acontece? Ele perde 4 em cada processo. Se eu vou perder 32, então seria 32 dividido por quanto? Por 4, que daria quanto? 8 vezes 4 daria 32. Isso nós estamos falando da radiação alfa. Então, o que eu teria? 8 partículas de alfa. Beleza? Tranquilo? Só que dos 8 processos que nós teríamos, nós íamos perder 2 no beta, tá? Então, vamos fazer aqui do beta. Agora, no beta, o que vai acontecer? Tá? Você pensa, aconteceu 8 eventos, né? Se aconteceu 8 eventos, e lá eu tenho no átomo, no núcleo de hélio, eu tenho 2 sobre 4, então aqui o que acontece? Eu vou perder 2 a cada momento, então eu deveria perder, vai ter 8 vezes, né? Vai ficar 2 vezes 8, eu vou perder quanto? 16. Mas quando você pega o urânio, que tem 92, e o chumbo, que tem 82, você percebe que você perdeu quanto? Você perdeu só 10. Mas aqui, no processo de alfa, eu teria que perder quanto? 16. Então, eu vou ter que ganhar o quê? 6. Mas como que eu ganho esse 6? É assim que você ganha. Na radiação beta, eu vou ter um nêutron, que vai se transformar em um próton, que vai ficar no núcleo, liberando o quê? Mais um elétron e mais quem? Um neutrino. Então, senhores, o que eu vou ter aqui? Para aumentar aqui esse número de prótons, que estava em 10, vai ter que acontecer mais quantos eventos? Mais 6 eventos. Fechou. Isso é um jeito de pensar, hein? Isso é um jeito de fazer. Agora eu vou fazer de outro jeito. Vou limpar aqui, tá? Vou fazer de outro jeito. O que eu poderia fazer de outro jeito? Eu poderia pensar assim. Quanto que eu tenho de urânio? Urânio 238. 92, certo? O que vai acontecer? Eu vou ter tantos decaimentos alfa, tá? No alfa, aqui eu vou perder 4, aqui eu vou perder 2, mas eu não sei quantas vezes isso vai acontecer, eu vou chamar de X. Mais o decaimento beta, certo? Eu não sei quantas vezes vai acontecer, eu vou chamar de Y, tá? Aqui vai ficar 0, porque ele não muda a massa, porque o nêutron é transformado em próton. Então, fica tudo certo, fica tudo igual, beleza? Só que esse próton que foi transformado, eu não tinha ele. Então, aí vai ficar negativo, menos 1, certo? Mais aqui, mais os elétrons que foram eliminados, não é isso? Mais quem? O neutrino, tá? Tá aqui. E sobra no final o chumbo, né? O chumbo com 200 e quanto que ele quer? 206, 82. Aí a gente pode montar nossas equações, tá? Como que eu poderia montar minha equação? Então ficaria assim, ó. 238 seria 4 vezes x, certo? Isso aqui é 0, não influencia em nada, né? O elétron saiu fora, o neutrino saiu fora, mais quanto? 206. Então, ficaria 238 menos 206, que é igual a 4x, certo? Isso aqui daria para mim o quê? Daria o seguinte, daria
32, que é igual a quanto? 4x, já fizemos essa conta, né? X é igual a quanto? 8. Isso aqui seria o decaimento alfa, tá? Isso aqui é o nosso alfa. Agora, o nosso beta, a equação é diferente. Como que seria a equação? A equação seria assim, ó, 92, que seria igual a quem? 2 vezes o x, menos 1 vezes o y, né? Mais o 82 do chumbo, tá? Então, ia ficar aqui, 92 é igual. O x já sei que é 8, então aqui seria quanto? 16 menos y mais 82. 16 mais 82 vai dar 96, certo? 16 mais 82 vai dar 98, certo? Que está positivo, passa para cá o quê? Negativo. Menos 98 menos y. Então, vai ficar menos 6, que é igual a menos y. Y é igual a quanto? 6, tá? Esse seria o beta. Seria outra forma de você pensar, outra forma de você fazer, certo? Lembrando que esse elétron que saiu juntamente com esse neutrino aqui, tá? Ele não faz parte da brincadeira, certo? Belezinha? Exercício mais elaborado, exercício mais complexo. Tá aqui a resposta, tá, senhores? Bora lá para o próximo exercício? Exercício aí, tá? Há pouco mais de 100 anos, tá? Rutherford descobriu que havia 2 tipos de radiação, que chamou de alfa e beta. Com relação a essas partículas, podemos afirmar que... Então, o que eu tenho? Na alfa, tá? Aqui que é a partícula alfa. A partícula alfa, eu poderia falar para vocês que seria o seguinte. Seria o elemento, né? E sobraria um núcleo de hélio, tá? Que a gente consideraria uma carga o quê? Positiva, certo? Na partícula beta, eu tenho duas betas, tenho beta mais, beta menos, tá? Na beta menos, eu teria, o que eu teria na beta menos, tá? Eu teria um nêutron se transformando em um próton, liberando o quê? Um elétron mais um neutrino, tá ok? Então, vamos lá. Vamos ver quais são as proposições. A partícula beta são constituídas por 2 prótons e 2 nêutrons. A partícula beta é constituída por 2 prótons e 2 nêutrons? Não, quem é constituído por 2 prótons com 2 nêutrons, que dá o 4 aqui? É o alfa, tá? Então, aqui tá errado. A partícula alfa é constituída por 2 prótons e 2 elétrons? Não, é nêutron. C. A partícula beta são elétrons emitidos pelo núcleo de um átomo instável. Verdadeira. C, verdadeira. As partículas alfa são constituídas apenas por 2 prótons? Não, tem 2 nêutrons lá também, tá? As partículas beta são constituídas por 2 elétrons, 2 prótons e 2 nêutrons? Não. Respondido aí para vocês. Exercício teórico. Próximo exercício, senhores. A natureza das radiações emitidas pela desintegração espontânea do urânio 234 pode ser estudada através de um arranjo experimental mostrado na figura. A abertura do bloco de chumbo dirige o feixe de radiação para passar entre 2 placas eletricamente carregadas, verificando-se a separação em 3 novos feixes, que atinge o detector nos pontos 1, 2 e 3. Letra A. Esse exercício tinha algumas proposições a mais. Devia ser uma questão aberta da FUVEST, tá? Qual é o tipo de radiação que atinge o detector no ponto 3? No ponto 3, nota que a placa é negativa. Então, se vem aqui e sentiu a atração pela negativa, que tem que ser o quê? Positiva. Quem é positiva? É o núcleo de hélio com 2 prótons e 2 nêutrons, certo? Que é o positivo, que é a nossa radiação alfa, é a nossa partícula alfa, tá? Quem é que libera elétrons? Já é o beta. Então, aqui no 1
seria o beta, porque aí a negativa ia sentir atração pelo polo positivo aqui, né? Pela placa positiva, e aí seria o beta. E no meio do caminho, quem está lá no meio do caminho felizinho é o gama. O gama é energia, né? Então, não sentir nem positivo nem negativo, tá? Espero que tenha gostado dessa lista. Não se esqueça de compartilhar, curtir, se inscrever no canal, tá? Espero que você esteja aí se deleitando aí nesses decaimentos, nessa vida média. Talvez seja um pouco diferente da física clássica que você está acostumado, mas bora lá que vai dar certo. Fica com Deus. Fui!